Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida nesse dia de hoje, dia 29 de janeiro, terça-feira. Eu estou ao vivo, como todos os dias eu tenho uma palavra para você, uma palavra ao teu coração em nome de Jesus. Bom, como eu falei ontem, eu vou procurar ser o mais breve possível nas lives aqui agora. Eu não vou demorar muito porque eu quero somente passar e ensinar aquilo que Deus deseja falar com você. Deus abençoe para você que está me acompanhando, Deus abençoe cada um que está me assistindo, Deus abençoe também você que vai me acompanhar e vai me assistir. Hoje é o segundo dia que eu estou falando sobre a multiplicação. Nós estamos em uma semana de multiplicação, tá? Não repare se eu não responder os comentários agora, porque eu vou responder depois que eu terminar a live, para não tomar muito tempo, tá bom? Mas você pode deixar o seu comentário escrito aqui, como Everaldo, a Carla, a Benedita, a Chilênia, depois eu vou responder você, tá bom? E hoje eu vou falar para você a continuação da palavra de ontem. Ontem eu falei sobre a restauração de Pedro, a restauração que Jesus fez na vida de Pedro. E hoje eu vou falar para você, hoje eu vou falar ao teu coração aquilo que Deus falou ao meu. Deus usou poderosamente a vida de Pedro a partir daquele dia, a partir daquele momento, tá bom? Fique à vontade também para compartilhar esse vídeo, para compartilhar essa live. Fique à vontade para deixar aqui escrito o seu pedido de oração, o seu comentário. Fique à vontade para deixar aqui a sua causa. Eu vou orar por você daqui a pouco em nome de Jesus, tá? Olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, ou a hora nona. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, porque esperava receber deles alguma coisa. Mas disse Pedro: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar. E imediatamente os seus tornozelos ficaram firmes. E deu um salto, se pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Olha só que interessante aqui essa palavra. Isso aqui foi não muitos dias depois daquele episódio que eu li ontem, João 21. Ali, como eu falei ontem, Pedro estava totalmente frustrado, Pedro estava totalmente desanimado. Mas através da restauração que Jesus faz a Pedro, curando a mente de Pedro, como ele curou a mente de muitos ontem, Pedro começa a ser um instrumento, um vaso nas mãos de Deus. E isso aqui aconteceu através de Pedro. Ele estava indo com o apóstolo João ao templo para orar, né? Porque ali já tinha se formado a comunidade cristã e eles tinham horários de oração no templo, como se fossem horários de culto hoje. E tinha uma oração que eles faziam às 3 horas da tarde. Na sua Bíblia provavelmente vai estar escrita a hora nona, porque é baseado no horário romano, né? Naquela época. E ali quando eles vão entrar às 3 horas da tarde no templo para orar, a Bíblia fala que colocaram na porta do templo um paralítico de nascença, um aleijado de nascença. E esse homem todo dia era colocado na porta do templo, como se fosse na porta da igreja,
não para pedir cura, e muito menos para ver se alguém pudesse fazer um tratamento, fazer uma oração. Ele estava ali para pedir esmola, ele estava ali para mendigar. Sabe o que eu vejo com isso aqui? Deixa eu já parar essa explicação para fazer a primeira observação de hoje. Tem muitas pessoas que, como Pedro, como eu falei até ontem de Pedro, acreditam em Deus, mas já não acreditam mais na vida dela. Se eu perguntasse, eu acredito que se alguém perguntasse para esse paralítico, se ele acreditava que Deus existe, que Deus se manifestava no templo onde ele pedia esmola, e que Deus tinha poder para curá-lo, ele poderia falar, eu creio em tudo isso. Mas quando você der as costas para ele, ele ia voltar a mendigar e não buscar a cura. Isso acontece quando uma pessoa, ela acredita em Deus, mas ela já duvida que Deus vai fazer algo na vida dela. Ela acha que Deus existe, ela crê que Deus existe. Mas se perguntar para ela se ela acredita que Deus vai fazer na vida dela, ela acha que não. E por quê, pastor? Bom, esse homem com certeza ele estava frustrado. Porque ele nasceu paralítico, ele nasceu coxo, nasceu aleijado. E ele nasceu provavelmente ali em Jerusalém, numa cidade santa, numa cidade onde Deus escolheu e se manifestava e continua se manifestando. Então, com certeza, ele viu muitas coisas, muitos milagres, muitas maravilhas acontecerem. Até porque isso aqui é na época já depois de Cristo. Com certeza ele viu ou ouviu falar de Cristo. Só que ele já estava conformado com aquela situação. E precisou de alguém que tinha autoridade, que era cheio do Espírito Santo, tinha o poder de Deus, para lembrar aquele homem que ele não precisaria passar a vida inteira dele pedindo esmola. Porque ele só pedia esmola porque ele era paralítico, ele não podia trabalhar. Irmãos, se ainda hoje, em pleno século XXI, é difícil de um deficiente conseguir um trabalho, imagine naquela época, na época de Cristo, né? Eles não tinham o que trabalhar, eles não tinham o que fazer. Então eles pediam esmolas. Se a infelicidade naquela época de uma criança nascer com alguma deficiência, ela era colocada de lado como se fosse um animal impuro. Só que foram esses que Jesus procurou. Mas para mim continuar a palavra e logo já terminar ela e orar. Quantas pessoas estão assim como esse paralítico? Deus tem para você a cura. Deus pode fazer na tua vida um milagre. Mas muitas pessoas estão se contentando em pedir esmolas, em comer migalhas. Continuando a palavra. Quando ele vê Pedro e João entrando no templo, ele pede uma esmola. Como todo mundo que me assiste aqui no Facebook, você já passou por isso. Você está andando em algum lugar e alguém estende a mão e te pede uma ajuda, te pede uma moeda, te pede uma esmola. E quando a pessoa te pede, ela já olha para você e fica esperando você dar algo para ela ou falar algo para ela. Então imagine comigo que esse homem estendeu a mão e pediu para Pedro e João: você pode me ajudar com algo? Pedro olha para ele, João olha para ele e Pedro fala: olhe para mim, rapaz. Quando Pedro fala isso, ele olha ainda mais fixamente, esperando: poxa, agora ele vai me dar dinheiro, agora vai me dar uma coisa boa. E Pedro olha para ele e fala assim: escuta isso. Eu não tenho nem prata e não tenho ouro para dar para você. Mas o que eu tenho, que é muito mais valioso do que o ouro e a prata, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem creu. E ele pegou na mão de Pedro, Pedro estendeu a mão para ele, puxou ele, os tornozelos se firmaram e ele começou a andar. Irmãos, isso só pode ser o poder de Deus. Porque uma pessoa que ela nasce com uma deficiência ou paralítica,
ainda que ela faça uma cirurgia, ainda que ela consiga firmar os pés, ela vai ter que fazer fisioterapia para aprender a andar. Esse homem, na hora que Pedro falou, ele levantou. Ele era coxo de nascença, ele não ficou coxo por causa de um acidente. Ele nasceu assim, então ele nunca andou, ele não sabia andar. Mas não precisou de fisioterapia, não precisou de tratamento, não precisou de nada. Eu termino essa palavra com essa reflexão para você hoje. Deixa eu chegar um pouco mais perto da câmera. Preste atenção. Pedro não tinha nada para dar para ele. E graças a Deus. Porque, irmãos, enquanto alguém não teve coragem de fazer por esse homem o que Pedro teve, você pode ter certeza que ele iria morrer aleijado e mendigo. E está cheio de pessoas assim, que enquanto alguém não tiver coragem de falar para ela a verdade, ou alguém não tiver coragem de tomar uma atitude na vida, vai morrer assim, da forma que está, vai viver assim, vai envelhecer assim, vai morrer assim. Quantas pessoas, elas têm sonhos de alcançarem isso, de conquistarem aquilo, de fazer aquilo outro. Quantas pessoas têm sonhos na vida, mas quantas pessoas estão sabotando o próprio sonho? Quantas pessoas estão sabotando o próprio sonho, pastor? Quantas pessoas estão olhando para o sonho que tem e está fazendo como esse coxo? Está indo para o lugar certo, buscar a coisa errada. Ele estava indo para a porta do templo, mas não era para buscar a Deus, era para pedir esmola. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai dar esmola a ninguém. E ainda que Deus tiver dinheiro, ouro ou prata, não é isso que Ele vai dar. E você sabe por quê? Porque Ele tem algo muito maior que isso, que foi o que Pedro falou. Eu não tenho prata e não tenho ouro, ou seja, eu não tenho aquilo que você acha que quer e precisa, mas eu tenho algo muito melhor do que isso. Eu tenho a fé e eu tenho o poder de Deus na minha vida para te dar condições de trabalhar e não de viver de esmola. Infelizmente, você sabe por que tem um monte de gente mal acostumada no Brasil? Principalmente aqui, mas isso em qualquer lugar do mundo. Você sabe por que tem um monte de gente mal acostumada? Porque tem alguém que ajuda essas pessoas. Ajuda com uma esmolinha, com uma coisa. Eu não estou dizendo quem está passando fome. Eu estou dizendo de gente mal acostumada. Porque quem está passando fome eu entendo. Agora, quem é mal acostumado é outra coisa. Irmãos, nós temos que ser pessoas que mostrem para outras pessoas, como Deus está mostrando para você aqui, que você não precisa viver a tua vida mendigando, pedindo esmola. Talvez você diga assim, pastor, eu não faço isso, eu não sou um morador de rua, mas tem gente fazendo isso emocionalmente, espiritualmente. Pedindo esmola emocionalmente, sabe? Tem gente que se o relacionamento acabou, se o noivado, sei lá o que, acabou, lógico, ninguém gosta de passar por isso, mas está pedindo esmola, está quase como se estivesse pedindo uma esmola para a pessoa. Pelo amor de Deus, fica, pelo amor de Deus isso, pelo amor de Deus volta. Não, você não precisa viver assim. Aprenda que as suas batalhas têm que ser lutadas diante de Deus e não diante dos homens. Tem gente que ela mesmo se trata como uma pessoa que depende de migalha, de esmola. Ah, porque se a pessoa ir embora, minha vida vai acabar. Não, sua vida não vai acabar. Entenda, eu não estou torcendo para que ninguém vá embora e deixe o outro, não. Mas estou dizendo para você que tua vida não vai acabar, porque você não precisa, você não tem que viver assim. Você não tem que conduzir a tua vida dessa forma. Ah, porque se a pessoa que eu gosto me tratar mal, ah, porque se o meu patrão, não. Entenda uma coisa. Se eu ficar a minha vida, se eu viver a minha vida, se eu olhar para mim e me ver como alguém que necessita de esmola, eu vou morrer assim. Gente, eu nunca vi alguém que ficou rico pedindo esmola.
Eu nunca vi alguém que mudou de vida pedindo esmola. Eu nunca vi alguém que pedindo moeda na rua ficou rico com aquelas moedas. Eu conheço gente que talvez pediu ou ganhou algo, mas investiu aquilo. Comprou um fardo de água, foi vender. Comprou uma caixa de bala, foi vender. Juntou um dinheiro, comprou algo e foi fazer. Agora eu não conheço uma pessoa que mudou de vida pedindo esmola. Essa pessoa não existe. Para mim terminar essa palavra e orar, você não tem que pedir esmola a Deus, e muito menos implorar aos homens. Você tem que ter a consciência de uma coisa: Deus te deu algo muito mais valioso do que o que você precisa. Tem gente que olha e fala assim: o meu problema, pastor, é que eu preciso de dinheiro. O meu problema, pastor, é que eu preciso de uma pessoa do meu lado. O meu problema, pastor, é que eu preciso de tal coisa. O meu problema é que eu não tenho condições. Não, esse não é o seu problema. Quer ver? Vou te fazer uma pergunta, vou terminar e vou orar. A doença que não tinha cura foi problema para Jesus? Aquela multidão que não tinha o que comer e não tinha nem dinheiro para comprar pão para aquelas pessoas, foi problema para Jesus? Ele não pegou 5 pães, 2 peixes e multiplicou? Aquelas pessoas que eram impossível mudar de vida, como a mulher adúltera que ia ser apedrejada, foi problema para Jesus dar uma nova vida para ela? Foi problema para Jesus tirar Maria e Madalena da prostituição? Foi problema para Jesus lidar com essas pessoas? Não. Por quê? Porque Jesus ele tinha e ele possui algo muito maior do que essas coisas. Ele possui a fé. Ele possui a fé. O meu problema é que eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Mas se você tiver fé, você pode conseguir. O meu problema é que eu estou enfrentando uma doença que não tem cura, mas se você tiver fé, você vai passar por essa doença. O meu problema é que o meu relacionamento está ruim, meu casamento está acabando. Se você tiver fé, você pode salvar o teu casamento. O problema é minha vida, eu estou me afundando, pastor. Se você tiver fé, você consegue sair desse poço de lama. Irmãos, pensa comigo. Aquele coxo achava que o problema dele era que ele não tinha dinheiro, mas o problema dele é que ele era coxo, não que ele não tinha dinheiro, porque se ele não fosse coxo, ele poderia trabalhar e conseguir o seu dinheiro. Então quando Pedro olhou para ele e falou assim: ó, não tenho prata e não tenho ouro, mas nem se eu tivesse eu ia te dar, porque eu tenho algo melhor para você. Levanta e anda, restabeleça a tua saúde, restaura o vigor das tuas pernas e você vai trabalhar que você vai conseguir. Deus está fazendo isso aqui com as pessoas hoje, mostrando para elas que você não tem que ficar mendigando ajuda na vida. Mas o que você tem que fazer é olhar para o Deus que você serve e ver e entender que Ele tem realmente o que vai solucionar os seus problemas e não o que vai ajudar você ou melhorar. Eu vou orar por você agora e vou profetizar na tua vida como Pedro e João profetizou na vida daquele coxo. Eu vou orar e vou pedir agora a Deus que tudo aquilo que está parado venha andar. Tudo aquilo que está amarrado venha ser desamarrado. Tudo aquilo que está preso venha ser livre na tua vida. Eu vou direto na raiz desse problema, direto na causa e não no sintoma. Quer ver, por exemplo, só para mim terminar? Uma pessoa que ela tem, vamos supor, ela tem sinusite. O que ela sente é dor aqui, nessa região, né? Nessa região aqui, é sinusite. Ela acha que o problema é a dor. Não, a dor é o resultado do problema. O problema é a sinusite, é o que está por trás dessa dor. O problema não é a falta de dinheiro, é o que te faz ficar sem dinheiro. O problema não é a pessoa que está indo embora, é o que está fazendo o teu casamento estar assim. O problema não é o teu relacionamento que não deu certo, é o que fez não dar certo o teu relacionamento.
O problema não é a tua vida amarrada. O problema é o que está fazendo a tua vida ficar assim. O problema não é a dor que eu sinto. O problema é o que causa essa dor. O problema não era a falta de dinheiro. Era as pernas dele. Era a deficiência que ele carregava. O seu problema não é o que você está vivendo. É o que está causando esse problema. Então vamos orar direto na raiz agora. E eu creio que Deus vai ser agora, em nome de Jesus, poderoso para te libertar, para te restaurar e para te curar. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas agora. Meu Deus, em nome de Jesus, como Pedro e João foram na raiz daquele problema, assim eu vou agora, meu Pai. E determino em nome do Senhor Jesus Cristo que aconteça, meu Deus, um milagre que não tenha acontecido. Que essa pessoa possa voltar a andar na vida dela. Que essa pessoa possa vencer os problemas, possa solucionar essas causas em nome de Jesus. Meu Deus, levanta essa pessoa, dá forças, dá fé para ela, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, mude a vida dela. Meu Deus, para que ela não se veja mais como alguém que precisa de uma esmola emocional, sentimental, financeira, não. O Senhor tem muito mais para ela. Então, meu Deus, indo na raiz do problema agora, eu oro por ela em nome de Jesus. E eu determino, eu não tenho aquilo a qual aos olhos humanos ela precisa para solucionar o problema dela, mas eu tenho aquilo que aos teus olhos pode mudar a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus eu determino que essa pessoa levanta e anda, em nome de Jesus, pelo poder de Deus. Eu oro pela vida dela e abençoo a vida dela, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Como Pedro puxou aquele coxo do chão para ele se levantar, em nome de Jesus, agora que terminamos essa oração pela fé, é como se estivesse pegando a minha mão, em nome de Jesus, e se levante, se levante, se levante para uma nova história, em nome de Jesus. Não estou te emocionando com essa palavra, não estou falando coisa que Deus não mandou eu falar, não estou revelando besteira ou profetizando mentira, não. Eu estou te falando a verdade, estou determinando pelo poder de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Essa semana será semana de multiplicação, será semana de maravilhas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aonde você colocar as tuas mãos será abençoado. Quando você estiver na sua casa, pega as suas mãos que foram abençoadas, coloque na tua casa e fale, eu abençoo essa casa. Pega as pessoas que moram contigo, toque na mão delas, aperte a mão dela e fale, eu abençoo essa vida em nome de Jesus. Chega no teu trabalho, coloque as mãos na parede, no local que você trabalha e fale, eu abençoo esse trabalho em nome de Jesus. Quando você estiver doente, pega as suas mãos, coloca no local da doença, da enfermidade e fale em nome de Jesus. Eu determino a cura em nome de Jesus. Sim, use a tua fé, use o poder de Deus, use as tuas mãos em nome de Jesus. Eu termino a live aqui, tá bom? E eu glorifico a Deus, porque praticamente todos os dias eu tenho recebido um testemunho diferente de pessoas que têm vivido essa fé. Eu posso só te falar uma coisa que toda vez eu falo: a vida com Deus não é mágica, a vida com Deus é caminhada. Entenda, Deus, ele não é mágico para fazer um problema sumir e um milagre aparecer. Ele faz isso, ele pode fazer isso, mas não como mágica, que ele abracadabra e acontece. Não. A vida com Deus é caminhada, é aprendizado. Tem muitas coisas que Deus não faz sozinho, tem muitas coisas que Ele usa você para fazer, Ele usa nós. Então esse momento tem que chegar. Eu estou dizendo isso para você, porque se você reparar e ouvir, as pessoas que têm contado testemunhos não são pessoas que, conheci o pastor ontem, tudo mudou na minha vida. Não. São pessoas que já estão caminhando, estão na caminhada, na mesma fé, no nome de Jesus. Então vamos seguir firme nessa fé, vamos seguir firme nessa caminhada. Eu vou continuar orando por você, tá bom? Eu vou deixar aqui escrito o número do meu WhatsApp nos comentários.
você pode mandar uma mensagem para mim, você pode me adicionar, tá bom? Pode conversar comigo. Ou se você quiser, deixe o seu escrito nos comentários e eu adiciono você, sem problema nenhum, tá bom? Eu volto amanhã, ao meio-dia, aqui na live, para orar pela tua vida mais uma vez e dizer a terceira palavra da semana da multiplicação. Deus abençoe em nome de Jesus. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fica na paz. Até amanhã. Quem quiser compartilhar esse vídeo, fica à vontade, pode compartilhar, tá bom? Deixa Deus te usar. Deus abençoe.